Então tá bom, nessa aula a gente vai aprender sobre o MOSFET comutador. O MOSFET comutador basicamente tem a função de coordenar a alimentação da placa entre a bateria e o carregador. Então a gente vai ver aqui, ó, eu tenho aqui um desenho que foi retirado do esquema elétrico, só da parte do MOSFET comutador. Então vou abrir aqui. Primeiro você tem que saber onde é que você vai localizar o MOSFET comutador. Ele fica sempre localizado no charge, no circuito de charge, que é o circuito responsável por gerar a tensão da bateria. Então, nesse esquema aqui, ó, um Compal, um Compact Presário da HP, CQ40, eu tenho aqui o circuito da bateria. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver. Está aqui, ó, o circuito da bateria, o CI-PWM, MOSFET de alta e baixa e a bobina. E mais na frente aqui eu vou ter mais isolado o MOSFET comutador. Sempre você vai encontrar ele na página do circuito da bateria, que é o circuito de charge. Então vamos aqui, vamos entender como é que ele funciona. No caso dessa placa aqui, o MOSFET comutador é o PQ102. Ele é um MOSFET canal P, é o AN4835. Então como é que ele funciona aqui, ó? Eu fiz esse desenho aqui para ficar mais clara a compreensão. Então você tem aqui do lado esquerdo, no source, 19 volts, que vem lá do carregador. Vou mostrar aqui no esquema. Está aqui a linha de B+. Ó, essa tensão ela vem daqui dos MOSFETs de entrada. PQ101 e PQ103. A tensão de VIN é originada lá no carregador, lá no circuito de entrada. E nos drenos, do outro lado, eu tenho 12 volts que vem da bateria. Então, a função do MOSFET comutador é justamente isso. Eu vou ter duas situações. Eu vou ter a situação em que está conectado o carregador e a bateria. Então, eu tenho 19 volts ali no source e 12 volts no dreno. Então, nessa situação, no circuito desse esquema aqui em questão, a gente vai ter o seguinte. Quando eu tenho conectado o carregador e com 19 volts chegando aqui no source do PQ102, então eu vou ter esse pulso aqui ausente, o pulso de ACO. ACO quer dizer acoplador off ou carregador off, que é a mesma coisa. Então, se eu tenho esse pulso aqui ausente, o que é que vai acontecer nesse circuito? O PQ106 ele não vai fazer o chaveamento, não vai acontecer a saturação, aqui é um transistor bipolar, não vou ter essa linha ligada no terra. Se essa linha aqui ela não vai estar ligada no terra, então os 19 volts aqui do VIN, que aqui eu tenho 19 volts nesse ponto, ele vai correr livremente aqui até o gate do PQ102. Acontecendo isso, eu tenho a tensão de 19 chegando aqui no source e a tensão de 12 volts chegando aqui nos drenos. O que acontece aqui para poder essas duas tensões não se chocarem, 19 com 12 volts? Dentro aqui do PQ102 eu tenho um diodo interno. Esse diodo aqui ele vai fazer com que a tensão 19 não passe para os drenos, porque ele está polarizado aqui inversamente, ele está apontado para o lado de cá, dos drenos para o source. E a tensão da bateria de 12 volts não vai chegar até os 19 volts por causa da seguinte regra. A gente vai entender aqui o diodo. Quando a tensão do anodo, que é a parte de trás aqui do diodo, é inferior à do cátodo, isso é uma regra da eletrônica, o diodo não deixará passar a corrente elétrica, impedindo que os 12 volts da bateria se choquem com os 19 que estão lá no source, no carregador. Então, se essa tensão aqui, ó, de 12 volts ela for menor
do que os 19, do anodo para o cátodo, então essa tensão não vai passar para o outro lado e ele não vai se chocar com a tensão do carregador. A tensão é muito simples de entender. Na segunda situação, a gente tem o seguinte: somente a bateria conectada. Quando você tira o carregador lá do notebook, da placa-mãe, então você vai ter ali o circuito com a bateria conectada somente. Então, nessa situação, a gente encontra o seguinte aqui, ó, no MOSFET comutador, no PQ102. Você tem 12 volts ali nos drenos do MOSFET e você vai ter também 12 volts no source, que é justamente esses 12 volts que vai fazer a alimentação do restante da placa quando o carregador está desconectado. Por que isso acontece? Porque assim que você tira o carregador, esse sinal aqui, AC-OFF, ele vai aparecer, porque o sinal AC-OFF é o sinal de carregador desconectado. Então, na hora que você tira o carregador, o Super.io avisa aqui, através desse sinal, manda 3 volts para cá, e faz com que o PQ106, esse bipolar, ele chaveie. Com 3 volts aqui na base dele, ele vai fazer o chaveamento, jogando essa linha aqui para o terra. E quando essa linha aqui ela encosta no terra, você tem aqui um divisor de tensão, ó, 2 resistores ligados no terra. Então, 19 volts, se você fizer o cálculo aqui da divisão de tensão, vão se transformar nessa linha aqui em 3.3 volts, que é a queda do divisor resistivo dessa linha. Então, se eu tenho 12 volts aqui da bateria, aqui, supostamente, eu vou ter 0, porque o carregador está desconectado, e eu tenho 3.3 volts aqui no gate, então, a partir desse momento aqui, o PQ102 vai fazer o chaveamento livremente. Ele vai pegar a tensão aqui de 12 volts, que estão nos drenos, vai jogar para o outro lado, já que essa tensão aqui do source vai ser menor, vai ser 0, e através do 3.3 volts que tem no gate, ele vai fazer o chaveamento desse MOSFET aqui, passando a tensão de 12 volts para o outro lado, fazendo com que a placa seja alimentada com os 12 volts da bateria. O que acontece aqui de problema nesse circuito? Em alguns casos, por exemplo, você tem aqui um notebook que funciona somente na bateria, ou então que o notebook liga no carregador, mas não liga na bateria. Então, todos esses casos aqui você tem que ir direto para o MOSFET comutador. Você pode verificar ali na placa essas situações que eu expliquei, fazer as medições, ou você pode retirar logo ele da placa e testar, como ele é um MOSFET canal P, testar se ele está funcionando. Faz o teste simples de MOSFET e verifica se ele está ok. Bom, como a gente viu aí, essa aula sobre MOSFET comutador é uma aula bem simples. O MOSFET comutador você vai encontrar ele sempre perto ali da bateria, um circuito junto, digamos assim, da bateria. Então fica bem fácil você localizar e também com essas dicas que foram passadas aqui, você entender.